Muito bem, boa noite a todos. Nós estamos iniciando o nosso oitavo encontro, o oitavo e último encontro dessa segunda jornada. E hoje nós vamos trabalhar com a seguinte temática: oitavo encontro, implementação e avaliação da nossa jornada. Primeiramente, nós vamos fazer uma breve recapitulação de tudo que nós vimos ao longo dos 7 encontros anteriores, né? Então, só relembrando aqui um pouquinho, no nosso encontro número 1, o tema ali foi o acolhimento e ambientação, onde cada um de nós pudemos nos apresentar e falar um pouquinho sobre como é a experiência de cada um, como é a sua escola, em que região do estado do Paraná que você está, e assim por diante, como é a sua comunidade, né? É mais assim mesmo, uma apresentação que nós fizemos ali no primeiro encontro. No encontro número 2, o tema foi a docência compartilhada na recomposição das aprendizagens. A docência compartilhada é algo novo para nós, né? Foi implantado aqui nas escolas agora, nesse primeiro semestre, e então nós fomos ali, né, aprendendo junto. E estamos aprendendo ainda, né, como administrar isso, como trabalhar com os professores. Para alguns, os professores já chegaram mais cedo, para outros, professor, esse segundo professor, né, para compor, chegou um pouquinho mais tarde, e a gente foi conversando e passando as experiências de cada um. Em seguida, nós fomos para o nosso terceiro encontro, cujo tema era Organizando a Escola para os Dias de Estudo e Planejamento, que aconteceram agora no retorno do recesso aqui de julho, né? Então, esse era o tema, o que fazer, como que nós iríamos organizar esse dia de estudo e planejamento, também voltado para a questão da recomposição das aprendizagens e como planejar esse segundo semestre que está iniciando, como foi também dado a tarefa de executar o documento de implementação era uma experiência voltada para o estudo e planejamento, né? Então, foi isso que nós vimos ali no terceiro encontro. Posteriormente, nós vimos a observação de sala de aula na recomposição das aprendizagens. Nesse primeiro semestre, foi bastante tocado nesse assunto, né, da observação de sala de aula, a questão da importância dessa, né, de mais essa prática, né, de observar as aulas dos professores, como combinar com os professores, a questão de feedback, tudo isso. Fomos para o nosso quinto encontro, em cima do mesmo tema de observação de sala de aula. O tema era ensinando com o feedback, né? Quão importante era o feedback para os professores, em especial os professores da recomposição da aprendizagem, né? Se aquilo que eles estavam trabalhando está dentro da proposta, né? Da proposta que tá colocada, voltada também, principalmente para a prova que vai acontecer no fim do ano, da prova SAEB que vai acontecer. Então, se o trabalho está sendo feito em cima daqueles descritores de menor aprendizado e assim por diante. Fomos para o nosso sexto e sétimo encontro, que foi um encontro que foi juntado, né? Foi um encontro conjunto por motivos de agenda, e foi visto, então, nesse sexto e sétimo encontro, sobre a docência compartilhada e resultados.
a gestão pedagógica na recomposição das aprendizagens, né? O que o diretor, de que maneira a atuação do diretor poderia ajudar esses professores que estão fazendo a recomposição da aprendizagem. E chegamos no nosso oitavo e último encontro, onde nós vamos fazer a avaliação dessa segunda jornada, né? De qual a avaliação que vocês fazem de toda essa segunda jornada e a socialização das implementações, que é o documento, o segundo documento que vocês fizeram, né? Um documento foi o portfólio, com um valor de 4 pontos, e um segundo documento foi a implementação, com um valor de 6 pontos. Então, os objetivos de hoje, né, do nosso oitavo encontro, são esses: avaliar a jornada 2 e socialização de implementações. É, a avaliação da jornada 2, que nós vamos fazer agora, eu vou ler esse texto, né? Como destaca Tardif, a prática pedagógica é inseparável da reflexão contínua sobre ela. E por isso, a sua participação na avaliação desta jornada formativa é fundamental para aprimorarmos as nossas ações e possibilitar que as futuras formações atendam ainda mais eficazmente às necessidades da gestão escolar. Então agora, pessoal, eu já postei ali no WhatsApp nosso, tá lá no WhatsApp do nosso grupo de WhatsApp, tem um link lá, que é o link correspondente a uma avaliação. Vocês vão abrir o link e vão entrar e fazer a avaliação da jornada. Eu só queria dizer para vocês que é o seguinte, esse link é assim, não se preocupem, né? Porque é um link que é uma avaliação anônima. Vocês realmente falem aquilo que vocês acham que foi a jornada, tá? Falem verdadeiramente aquilo que vocês sentem, a inspiração de vocês, da jornada que aconteceu, e para que realmente né, os coordenadores do diretor formador possam fazer as suas reavaliações, definir temas para a próxima jornada, tudo isso envolve agora a opinião de vocês, ok? Então tá lá, eu vou colocar também o link da avaliação aqui no Forms. Já vou pegar ele e colocar no Forms. Já estou colocando aqui no Forms e tá lá no. Ah, eu já coloquei no Forms e também tá lá no WhatsApp se alguém tiver alguma dificuldade em pegar aqui, tá? Então entrem lá, abram e eu vou dar 5 minutos para vocês responderem, tá bem? Respondam bem, né, bem tranquilo. É anônimo. Se alguém tiver dificuldade em abrir o link, fale, por favor.
Tá tudo bem, pessoal? Tá alguma dificuldade? Estão todos tranquilos? Estão fazendo? Todos conseguiram abrir o link, né? Temos mais alguns minutos, tá? Um minuto, pessoal. Mais um minutinho e a gente passa para o próximo, para a próxima atividade. Todos terminaram? Podemos passar adiante? Faz um sinal para mim, por favor. Então, tá bem, então vamos prosseguir. Tá ótimo. Então, agora, Diretores em Ação 1 é aprendendo com o outro. Chegou o momento de nós entrarmos na parte da socialização das implementações. Então, como eu havia já postado no grupo, né, para vocês, tanto no Classroom, lá no Classroom, como no grupo de WhatsApp, tem uma sequência ali de apresentações que foi colocada, né? Então, nós vamos iniciar com a Cecília. Como a Cecília e o Evanildo, eles compartilham a mesma escola, então a experiência deles é a mesma, é uma experiência conjunta, então eles que vão iniciar ali, no caso, a Cecília, já vamos trazer o Evanildo junto ali, os dois. Depois vem a Cristiane, aí depois vem a Elisângela, aí depois vem a Leda, aí a Lisandra Labegalini, depois vem a Lisandra Suzana, e por último a Suzana. Né? Acredito que vocês já tinham dado uma olhadinha lá, né, na relação, então vai ser dessa maneira que nós vamos trabalhar as apresentações. Eu já vou até aqui interromper aqui o meu compartilhamento,
Eu preciso de alguém que seja aquele controlador do tempo. Quem que poderia colaborar com a gente, marcando o tempo ali? A hora que estourar o tempo, levanta a mãozinha. Quem que poderia fazer essa tarefa, desenvolver essa função para nós hoje? Eles falam. O professor, mas quem está apresentando não vai ver, melhor falar, olha o tempo, falta 1 minuto, não é? Pode ser. Pode levantar a mãozinha e pode falar também. Tipo, já deu. Quem gostaria de controlar o tempo para nós? O tempo vai ser... Vocês terão 4 minutos, tá, pessoal? 4 minutos para cada um para a apresentação. Tá no final. Professor, Oi. eu voto no Evanildo para controlar o nosso tempo. Então eu também. Então já está eleito aí, Ivanildo. E onde? Aqui, ó. Eu vou controlar, vamos ver se consigo. Quero ver o povo. O Evanildo, mulher gosta de falar um monte, entendeu? Precisa de um homem para tesourar. Pode deixar aqui, Vai. fala de vocês. Então, como o Evanildo vai apresentar agora nessa primeira, junto com a Cecília, Cristiane, controla agora só a primeira apresentação deles para nós, tá? Então, essa apresentação deles para nós vai levar 8 minutos, que corresponde a 4 minutos da Cecília e mais 4 minutos do Evanildo. Só que eles vão estar compartilhando junto, falando junto, ali, os dois ali entrando e falando. Tá bem? Então, vamos lá, Cecília e Evanildo, tá com vocês. Entendeu? Podem iniciar. Pessoal, boa noite. Dando início, então, a esse trabalho e finalizando, né, os nossos encontros. Então, aqui está a implementação da segunda jornada, e eu, com o professor Evanildo, participamos desse colégio, o Colégio Márcia Vaz, assim conhecido no núcleo de Maringá, e nós desenvolvemos esse trabalho juntos, né? Então, só tem essa porta, essa abertura aqui, do Evanildo vai estar outra abertura, mas seguimos em frente. Aqui, como desafio, foi nos dado o desafio de preparar o estudo e planejamento. Então, nada como fazer um acolhimento diferenciado, com uma frase de aconchego, aí teve também uns cartãozinhos, o abraço inicial, e esse foi o grande desafio para nós, comandar desde o antes, né? Então, todo o preparativo antes. Então, com o objetivo de tornar o estudo e planejamento segundo semestre o mais produtivo possível, nós, da equipe gestora, realizamos um trabalho prévio e minucioso. Nosso ponto de partida foi a revisão detalhada do plano de ação do primeiro semestre. Analisamos cada uma das frentes, a frequência escolar, a aprendizagem, a avaliação externa e também a recomposição de aprendizagem, tudo para identificar os objetivos alcançados e os resultados obtidos. Essa reflexão nos ajudou a identificar se precisava de ajuste ou novas ações para garantir a implementação eficaz de nossas propostas. Então, pensamos num acolhimento e engajamento, construímos um ambiente acolhedor e energizante, planejando momentos de acolhimento especial para todos, professores e funcionários. Também foi preparado mimos, dinâmicas, para promover a integração e o sentimento de pertencimento de cada um durante esses 2 dias de estudo e planejamento. Aí aqui é um momento onde a gente sentou junto com a equipe pedagógica, colocando para as nossas pedagogas como que a gente ia fazer, né? Porque uma coisa positiva que eu gostei desse ano, não só nessa época, é o
o conteúdo dado com maior antecedência para nós gestores já ter acesso. Então, eu achei assim, bastante positivo isso, que a gente já foi tomando ciência do todo, né, e planejando. Acabou que nós não planejamos só o segundo momento do segundo dia. Então, nós fizemos aí alguns levantamentos aí com materiais das nossas turmas de menor acerto dentro da Prova Paraná, nós vimos os descritores de menor acerto, nós lemos esses documentos, então, naquela semana, naqueles quase 15 dias em que os professores estavam de recesso, eu e o Ivanildo ficamos aqui na escola, aí observamos o que tinha que ser impresso com antecedência, os materiais que subsidiaram as nossas falas, né? Os percentuais de frequência, os percentuais de aprendizagem, e montamos daí também, pensamos um modo de como trabalhar com o plano de ação. Pediria que o Evanildo comentasse um pouco como que nós planejamos a priori e depois como que aconteceu no durante, vocês vão ver. Tá bom. Boa noite para quem não falei ainda. Então, nós planejamos assim, né, a nossa implementação no segundo dia, no período da tarde, que estava focado na reorganização do plano de ação para o segundo semestre. Então, nós organizamos o nosso layout, né, em 4 grupos. Então, nós identificamos as cadeiras do auditório que nós montamos com cores diferentes, mas os professores não sabiam qual a finalidade daquilo. E formamos 4 grupos aleatórios, né? Contamos lá 1, 2, 3, 4, e formamos 4 grupos. E para esses grupos, a princípio, nós entregamos um plano de ação em branco. Então, nós não devolvemos o plano do primeiro semestre para que os professores tivessem uma maior liberdade e não ficassem presos no plano do primeiro semestre para elaborar o do segundo. Então, a nossa intenção é a seguinte: levantar as ideias dos professores, né, cada grupo, né, iria apresentar para o segundo semestre e depois, no segundo momento, quando reunisse, né, todos, o plano de ação do primeiro semestre aí seria apresentado. E aí os grupos poderiam comparar aquilo que eles haviam imaginado e projetado para o segundo semestre com aquilo que nós tínhamos planejado no primeiro semestre, lá no início do ano. E aí poder fazer uma análise daquilo que nós tínhamos planejado, aquilo que havia sido alcançado, atingido, né, ao longo desses 6 meses, com as novas propostas que eles estavam apresentando naquele segundo momento. Então, foi essa a nossa dinâmica para, a partir daí, construir o plano para o segundo semestre. Não foi isso, professora? E assim, foi bastante interessante, professor, porque, vimos lá que no momento 1 do segundo dia, ia mesmo ter que separar em 4 grupos, o matemática e português, ciências da natureza e mais os outros 2 grupos. Aí eu falei, mas não tem como a gente fazer o layout só para o segundo momento do segundo dia. Então, já vamos jogar isso que vai começar a criar alguma... E daí o que foi? Foi a união também das pedagogas, que já criou aquele clima. O que será que vai acontecer aqui na nossa escola? Tem muito disso, né? O que será que esse povo está inventando para nós? E uma outra coisa importante, né, Ivanildo, que vale a pena a gente comentar, é que nós temos um pessoal da limpeza PSS terceirizados, uma graça. Então, esse trabalho com as bexigas, essas invenções, elas nos ajudam muito. Então, elas trabalharam toda semana na limpeza. Não, Cecília, não, Ivanildo, nós vamos ajudar.
vocês conseguem a bexiga, as balas, nós vamos ajudar. E as pedagogas também. Então, ficou assim, que essa implementação nossa acabou por não ser apenas o segundo momento, né? Já deu... Tempo encerrado. Podia ter avisado antes. Mas aí passamos, tem os textos, professor, vai faltar os vídeos que durante a semana a gente coloca e os links também para enviar. Tá ótimo. Só avisando vocês, né, todos os cursistas que vão apresentar, que o vídeo, mesmo quem já fez o vídeo, hoje não vai ser apresentado o vídeo, tá bem? Somente ali os slides. Não vai passar vídeo, porque não haveria tempo hábil para passar vídeo de todo mundo, né? Nós iríamos ficar aqui por muito tempo. Ok? Deixa eu só fazer o último comentário aqui, já que nós tínhamos 8 minutinhos. E eu vejo assim, sabe, que esse plano para o segundo semestre foi um plano que saiu de um coletivo com muito mais compromisso em fazer cumpri-lo do que aquele plano do primeiro semestre, que foi assim feito num grande grupo com uma participação menor. Então, dividir em 4 grupos, depois juntar, né, para sair um documento único, foi um entendimento muito melhor para os professores do que é um plano de ação para uma escola. Ouvimos muitos depoimentos de professores que gostaram muito, falou, agora nós entendemos como funciona, porque antes era retalhado por frente, né? Ó, um grupo faz essa frente, outro grupo. Agora não, todas as frentes para todos os grupos. Ok. Muito bom. No compartilhar da Cecília, ela pontuou algo positivo, a questão do material ter chego com antecedência, e aí vocês tiveram a possibilidade de tomar conhecimento, de se planejar e organizar um estudo de planejamento dentro daquilo que vocês acreditavam que seria o melhor. Você, Evanildo, em um minutinho só, com poucas palavras, o que para você foi o ponto mais positivo de tudo, assim? Ô, professor, o que foi mais positivo para mim foi o seguinte: eu sempre tive muita resistência em fazer os formadores. É o primeiro formador que eu estou fazendo, entende? Eu não tinha feito nenhum curso de formador antes. E eu gostei desse modelo de curso que nós fizemos agora, porque ele veio assim, bem em cima de uma necessidade que eu acredito que praticamente todos os diretores estão vivendo nesse momento, né, desse ano que nós estamos aqui, com todas essas cobranças. Então, eu acho assim que me valeu muito enquanto gestor, né, que eu estou esse ano, e permitiu que nós levássemos para o grupo de professores uma conscientização maior também da necessidade, né, que nós temos que enfrentar esse ano. Eu acho assim que o grupo ganhou, né, nessa implementação que nós fizemos, que não seria dessa maneira se nós não estivéssemos fazendo curso. Tá ótimo. Obrigado, tá, Cecília, Ivanildo, eu via pelas fotos ali, que capricho lá nas lembrancinhas, hein? Que beleza, parabéns, que coisa linda. O professor, isso aí já é praxe da nossa escola, é o pacote da alegria. Aí, que beleza. É o pacote da alegria, e a gente entrega no primeiro dia e diz assim, olha, se comer tudo no primeiro dia, no segundo vai ficar sem. Entendeu? Aí todo mundo espera o pacote da alegria. Que inveja minha. Para professor e para funcionário. Que inveja de eu não ser professor lá de vocês, hein? Uma inveja boa, tá? Inveja no aspecto positivo. Cristiane, é você agora. Fique à vontade. Agora, cronômetro, o tempo, viu? O Evanildo assume agora a marcação do tempo, Cristiane. Você pode abaixar a mãozinha, tá, Cristiane? O som está fechado. Estão me ouvindo agora? Agora sim. Ok. Bom, professor, eu coloquei ali numa foto inicial da nossa intervenção na gestão escolar, nessa implementação, o acolhimento.
Porque quando a gente começa com bom acolhimento, a gente tem certeza de que colhe melhores resultados, tá? Então, foi essa foi a foto que define aí o início dessa empreitada aqui, tá? Nós começamos com o acolhimento dos professores também, com uma mesa de café maravilhosa, que a gente perdeu as fotos, com arranjos nas mesas, com bombom, com uma mensagem. Cada professor recebeu o bilhetinho da bússola, né? Que nós fizemos um painel bem grande, que ser bússola, guiar com o coração, ensinar com o propósito e transformar com afeto. E é isso que você faz todos os dias. Obrigado por seguir apontando o melhor caminho. Partindo disso, nós fomos recebendo os nossos professores em sala, num som ambiente. Eu e a minha diretora auxiliar, Madalena, fomos fazendo a recepção. Coloquei algumas fotos apenas ali, tá? Para iniciarmos os trabalhos, para variar, eu estou sempre com o olho fechado. Ela disse que a branca é a preta, professora. Eu falo que isso é bullying contra a minha pessoa. E aí, professor, nós começamos discutindo com os professores o que é que nós realizamos que deu certo no primeiro trimestre, o que é que nós podemos intensificar no segundo semestre, e o que é que nós devemos deixar de lado que não deu certo? E por que que não deu certo? Tá? Nós vamos continuar com várias ações que nós desenvolvemos no primeiro semestre, como o projeto Escola que Lê, como a leitura e interpretação em todos os componentes curriculares. Nós temos a docência compartilhada que está dando certo. Nós temos um alinhamento pedagógico semanal entre os PCAs, entre direção e equipe pedagógica, entre PCAs e professores de suas áreas, entre direção e professores. E nós temos vários trabalhos que pautam o desenvolvimento das nossas ações no dia a dia, né? Todas as ações, professor, nós colocamos estão previstas para dar continuidade no segundo semestre. Porém, nós vimos um ponto muito grande de fragilidade, que é o trabalho com a interdisciplinaridade, tá? Onde nós podemos intensificar, sim, o trabalho com a matemática básica, em todos os componentes curriculares, como com análise de gráficos, infográficos, tabelas, interpretação, leitura e escrita. E aí, grande parte da oficina foi sob o comando da Cristiane e da Madalena, que sou eu e a Amada, né? Nós trabalhamos com o layout da sala de aula, eles sentaram em 4 professores em uma mesa, né? Começamos com as atividades deles. Ali nós estávamos falando da organização, do planejamento das ações para o segundo semestre. Já tínhamos discutido o que nós achávamos que estava dando certo, quais eram as lacunas a serem superadas, e eles foram pondo no papel o que nós tínhamos que melhorar e intensificar. Trabalhamos com eles o estudo de caso, que veio no material. Eles foram até a frente, falaram qual ação tomariam para cada estudo de caso, e depois retornaram dizendo se mudariam a opção escolhida ou não. E acabou meu tempo? Acabou meu tempo? Pode finalizar, Cristiane. Pode finalizar. Aí colocamos ali, né, uma frase bem interessante que estava lá no encontro, que os dados não mudam a realidade, mas as ações intencionais sim, que nós temos uma disputa SAEB, com uma gincana que envolve as 4 turmas que farão o SAEB, que nós temos um grupo que organiza as atividades e as ações quinzenalmente, que nós temos a 10ª aula de recomposição da aprendizagem no Tire as Dúvidas, com metodologias ativas, onde os alunos, 90% dos alunos fazem essa 10ª aula, aí são fotos dessa 10ª aula, e nós temos, professor, as reuniões de alinhamento com a direção uma vez por semana, onde nós fazemos formação, taxonomia de Bloom. Antes de vir para trabalhar, nós já tínhamos trabalhado
nós usamos os testes de VARC na formação, os professores estão potencializando os testes de VARC nas suas aulas, nas turmas que estão passando pelo SAEB, de qual a melhor forma que o seu aluno aprende. Nós continuamos potencializando as reuniões de alinhamento entre os professores de estudo orientado de português e matemática das recomposições de aprendizagem com a direção, alinhamentos entre eles e os PCAs. E aí, professor, eu postei os depoimentos dos professores aqui no trabalho, o depoimento dos professores sobre como foi a formação, o que eles acharam. E aí eu fui entrevistada e também falei um pouco sobre o que eu achei dessa formação, que, por sinal, muito positiva. Acredito que colheremos grandes frutos deste trabalho. Ok, Cristiane, muito bom. Cristiane, assim... Por favor, professor. Cristiane, em 1 minuto, você disse que eles deram um feedback para você. Os professores deram um feedback do que eles acharam da atividade. Em 1 minuto, então, o que eles falaram, Cristiane? Assim, professor, eles falaram assim que a proposta do planejamento foi muito o chão da escola. Eles conseguiram ter um entendimento que, se tem um bom clima escolar, nós podemos proporcionar uma boa aprendizagem para os nossos estudantes. Como nós podemos manter esse clima escolar? Como que nós podemos trabalhar a recomposição da aprendizagem, ajudando os professores dentro de ciências, biologia, com leituras de gráficos, de infográficos, dentro de valores calóricos, dentro de escalas coordenadas. Como que nós, componentes de outras disciplinas, podemos intensificar a matemática básica dentro das nossas disciplinas e ajudar esses professores na recomposição da aprendizagem? O que falta aqui para o nosso aluno, na minha realidade, é a matemática básica, o que está impedindo com que ele avance. Então, assim, tem 4 vídeos lá, professor, com falas de professores dizendo o que eles acharam desses 2 dias. Maravilha, Cristiane. Obrigado, viu? De nada, professor. Elisângela, com você. Perdi o prazo, Ivanildo? Vamos lá. Ver se eu consigo compartilhar aqui, professor. 7. Está aparecendo para vocês? Sim. Sim. Então, a minha implementação assim, não foi tão bem detalhada como a da Cris ali, a do Ivanildo, mas então, esses aí são os meus alunos, os alunos da nossa escola, todos agora do uniforme, todos bonitinhos ali. Esse foi no dia do acolhimento deles, da volta às aulas. Eu não estava, porque eu estou de atestado, professor, eu fiz uma cirurgia, mas eu fui até a escola para a preparação da formação e também fui nas reuniões, mesmo estando de atestado, fui fazer, fiz os 2 dias de formação e fui também ajudando a preparar. E em casa, temos dias que eu estava em casa e ia mandando para as pedagogas, façam isso, elaborem isso, e assim eu fui fazendo. Eu não fiz essa parte, professor, de estudo no relato ali, então fiz tudo numa parte só. Então, ali no primeiro momento, nós realizamos uma reunião com as pedagogas e alinhamento para preparar a formação, e daí foram discutidos os diversos pontos, assim, os mais importantes, como que ia ser a organização dos dias, como que ia ser o acolhimento, o café, a organização dos equipamentos, data show, materiais, colocar tudo certinho, né, para nada que ocorra imprevisto. Daí, no primeiro dia da formação, os professores foram recebidos com gesto de carinho, um mimo ali, simbólico, com um bombonzinho, as boas-vindas da equipe gestora, sempre a gente dá um abraço, conversa, ri com eles, e sempre pensando no bem-estar do professor, né. E eles gostaram muito. O primeiro dia, assim, parece que foi mais impactante, assim, para eles. Eles gostaram mais por causa das atividades em ação. Então, não ficou cansativo, não ficou aquela coisa maçante. Eles amaram, então, o primeiro dia também.
já no segundo dia, que era no período da tarde, então foram discutidos os pontos centrais do planejamento escolar. A conversa girou sempre em torno, assim, da recomposição, como diz a Cris, a matemática do básico, ali, o que eles precisam aprender, o que precisa ter para eles chegarem a superar essas defasagens que eles têm. E sempre conversando com os professores, foi muito bom, assim, que os professores colocaram bastante, assim, o que eles acham, o que precisa melhorar. Colocaram também a questão dos alunos, que a família é muito importante, que às vezes o nosso foco maior é a família. Às vezes o aluno não tem aquele empurrãozinho da família, né? Aquele cultural, os pais não olham a mochila, não vê se tem tarefa, não cuidam do material, tem tudo isso. E sempre trabalhando junto ali na nossa escola, os funcionários, os professores, a equipe da cozinha, preparando aquele lanche gostoso para os professores amam. Até tem um professor nosso que agora assumiu o concurso em São João do Triunfo, diz que vai sentir muita falta da comida da nossa escola, dos dias de formação. E isso, ele reflete positivo para os alunos e para os professores, o bem-estar, né? E também foram identificados, professor, aspectos que precisam de atenção e melhoria. A questão da frequência, do desempenho nas avaliações, a aprendizagem, e tudo isso, assim, que eu percebi, essa formação, os professores estavam mais tranquilos e interessados. E eles foram divididos em duplas para fazer o plano de ação, e foi uma coisa, assim, bem tranquila, não teve aquela, como tinha antes, não sei se na escola de vocês, aquela reclamação, nossa, de novo, sempre isso, essa chatice, porque eu já escutei, eu também sou professora, né? Mas eles fizeram, assim, bem tranquilos, elaboraram sugestões e planejaram e fizeram tudo certinho. Ali, ó, tem as fotos, ali dos mimos, essa da borboleta ali, que é amarela, estava na mesa do café para eles, e daí o mimo do primeiro dia ali, que era um bombonzinho, na parede ali também tinha uma frase para eles, a terceira foto, a quarta foto ali já é o note que eles usaram para consultar o BI, para fazer o planejamento, eles fizeram em duplas, ali as duas professoras fazendo, uma inclusive de matemática, a outra de educação especial. Aqui, ó, a professora ergueu o plano de ação, assim, para ver ela, assim, mostra lá, eu falei que eu ia tirar uma foto para a implementação, ó, então mostra que nós fizemos a tarefa. E aqui os outros dois professores também, esse de História e Geografia, professor de Geografia e História, veja que coincidência deu ali, e aqui tem o vídeo. E eu acho, assim, que foi muito bacana, foi bem legal, assim, mesmo eu estando de atestado, assim, que eu não pude estar sempre presente na escola, mas foi muito bacana, bem gostoso mesmo. Ótimo. É isso aí, professor. Muito bem, Elisângela. Cursistas, se vocês tiverem desejo de fazer alguma pergunta e tal, fiquem à vontade, tá bem? Bom, baseado naquilo que o colega está falando ali, fiquem à vontade para fazer alguma pergunta e tal. Alguém quer fazer alguma pergunta ali para Elisângela? Elisângela, você falou que os professores estavam tranquilos e estavam, assim, trabalhando, assim, interessados e tal. Em um minuto só, Elisângela, qual é o diferencial de outras vezes que, às vezes, os professores estavam reclamando e tal? Aqui você realmente os temas, que eram os temas que mais é a realidade ali do dia a dia, não é uma coisa utópica, é coisa que a gente está fazendo, foram, né, aqui você atribui esse engajamento dos professores? Esse engajamento vai refletir muito na aprendizagem dos estudantes, né, professor? Porque o professor engajado, motivado, interessado, vai refletir bastante, tanto na organização da escola, na aprendizagem dos estudantes, e nos nossos dados, né, nas estatísticas, isso vai refletir bastante. O que a gente sente, sim, porque sempre informação, não sei se é o caso das outras escolas, mas a gente via, informação, de novo, aquela chatice, aqueles textos, era muito texto para ler. Então, não foi uma coisa cansativa, foi uma coisa que foi legal, que foi interessante, que não cansou os professores. Maravilha, Elisângela. Muito obrigado, viu? Leda, você.
Professor, deixa eu só fazer uma observação que eu esqueci de fazer. Ah, sim. Leda, só um pouquinho. O Ivanildo vai comentar algo. No primeiro dia do estudo de planejamento, nós tivemos a surpresa da visita da nossa chefe, Isabel Cristina, que apareceu na escola de surpresa, com mais outros 2 funcionários, almoçou com a gente e ficou algumas horas lá conosco. Era isso que eu queria só fazer essa observação. Muito bom. Ok, então vamos lá. Professor, me ouvem? Você, Me Leda. ouvem? Me ouvem? Sim, sim, muito bem. Sim? Então tá. Pessoal, eu não terminei o meu relato, então não vou apresentar aqui, vou apresentar só um vídeo de fotos no final, tá? Então, assim, nós combinamos inicialmente, como alguém já comentou, aqui nós tivemos o material com antecedência, então nós reunimos já desde do início do ano, que a nossa escola, eu já falei com vocês, ela se tornou integral esse ano, então nós estamos fazendo uma dinâmica diferente na nossa escola. Os nossos professores PCAs, e juntamente com as pedagogas e a equipe gestora, nós trabalhamos juntos nesse momento e dividimos os momentos. Então, o primeiro momento, as nossas pedagogas que fizeram toda aquela parte inicial do primeiro dia. No segundo momento, foram as professoras PCAs de história, de humanas, no caso, e de ciências naturais, né? Aí, no terceiro momento, foram as professoras logo de português, língua portuguesa e matemática, porque elas já trabalham juntas também na questão da recomposição de aprendizagem. E no quarto momento, então, eu e o diretor, né? Nosso diretor geral. Como que nós fizemos, então, a parte do nosso momento? Então, nós fizemos um acolhimento para os professores, porque acaba que, como a gente dividiu, embora a gente estudou junto, todas as equipes fizeram um acolhimento. Então, nós também fizemos, entregando um bombonzinho para os nossos cursistas, né, não alunos. Nós fizemos, então, depois disso, toda aquela parte, né, que foi sugerido, aquele estudo de caso, foi tudo feito. Então, para o estudo de caso, nós já pedimos, né, a divisão dos grupos, 7 grupos, porque nós estamos num grupo bem grande de professores. E o que nós fizemos depois? Com esse mesmo grupo do estudo de caso, então, nós passamos o plano de ação para que cada grupo fizesse as sugestões, porque a gente já tinha trabalhado com a questão da frequência, das avaliações externas que o pessoal PCA já tinha passado, e foi muito bom, porque eu e o diretor, nós colocamos ali os descritores, no próprio plano de ação, os descritores de menor acerto de cada disciplina. Então, todos os professores tinham sugestões a fazer nesse plano de ação do que fazer e como fazer. E foi isso que a gente fez. Falta terminar, finalizar. Nós estamos com um problema bem grande na escola. Eu já finalizei a minha apresentação, só falta o vídeo. Mas, assim, nós estamos com um problema muito grande, que a nossa escola se tornou integral esse ano. Nós estamos sem biblioteca. O nosso laboratório de ciências ficou pronto faz aqui 15 dias, ou nem isso. Então, nós estamos sem um espaço adequado. Então, o nosso layout ficou meio confuso, mas nós conseguimos trabalhar, tá? Vou tentar passar para vocês aqui para tentar passar para vocês aqui o vídeo. Se eu não conseguir, vocês estão vendo ou não? Ainda não. Você tem tempo, tá, Leda? Você falou rápido. Você é econômica. Sou econômica. Tem um tempinho aqui ainda. Acho que tem mais de 1 minuto ali ainda.
Um minuto, né, Ivanildo? Foi, não foi? Não, né? Agora sim. Tá, mas aí eu tenho que voltar aqui. Espera aí. Para eu voltar, nananã. Se você for passando assim, a gente está conseguindo ver, Tá, Leda. esse Tá é o dando? diretor, esse então é o diretor, tá ali ele fazendo acolhimento no nosso momento, tá? O pessoal entrando ali na sala, mas já passou toda a atividade desde o início. Ai, ai. Já passou, nós estamos no final ali já, né? Que já é o nosso. Essa setinha da esquerda, Leda, ó. Da tua esquerda, ali na setinha. Aqui? Se você clicar Será que é essa? Isso, aí, na lateral do texto. Aí. Na Isso, lateralzinha. da aqui, página. Mas eu clico e não vai. Não? Eu clico e não vai. Entra aqui, vamos ver se vai. Eu clico e não. Espera aí. Tchan, tchan. Deixa eu... Você tem que ir lá no documento para você No clicar, documento, não aqui sim. na tela. Sim. Aí, tá dando agora? Oi. Aí, tá voltando. Aí. Não, mas não é esse, né, que está aparecendo aqui. Está aparecendo relato de implementação, né? Não é isso, não. É que eu estou fazendo outro curso. Só um minutinho, não é isso, não. Fecha aqui. É esse aqui, ó. Foi agora para vocês? Sim, está na tela. É esse aí. Então, o primeiro momento, ó, podem ver que o nosso layout está o tanto de gente que tem ali, as nossas pedagogas, tá? Aí, no segundo momento, as professoras PCAs, e o terceiro momento, língua portuguesa e matemática. Eu e o diretor, já no quarto momento, isso aqui na hora das explicações, de mostrar as avaliações, os resultados, tá? Aí, momentos de estudo ali com os grupos, momentos de em ação, nós pegamos várias fotos de várias equipes, né? Compartilhamento de boas práticas tivemos, e aí que vocês viram a questão do nosso mesmo, do acolhimento e as nossas atividades, né? O nosso plano de ação já está no link, né, que eu coloquei, mas eu não terminei a divulgação ali, todo mundo fez bem bacana, né? Nós fizemos um bombom de acolhimento, assim, as nossas frases, porque como é nosso primeiro ano e a gente estava em reforma, nós sofremos bastante, tá, professor? Bastante mesmo, para iniciar ali a questão toda de arrumar o layout das salas e tal, e são tantas questões, né? Já estou parando, tá, Ivanildo? Todas as questões nós estamos sofrendo bastante com essa questão de, assim, ainda espaço físico, tá? Então, assim, mas a questão do estudo e planejamento, talvez eu tenha visto um pouquinho diferente que os nossos outros diretores. Eu penso que a gente precisa de um tempo maior no estudo e planejamento para realmente planejar ali, sabe? Porque a gente ficou um tempo inteiro ali com as pedagogas, nós ficamos um tempo, assim, foi muito importante, mas para mim tinha que ter mais um dia. Para quê? Para daí, a partir do que a gente viu, por exemplo, nossos professores vieram em cima de mim, me bombardeando. Nossa, Leda, mas agora que a gente tem ali o descritor, nós tivemos as ideias de como trabalhar, faltou o tempo de planejar realmente aquilo que fazer, né? O que fazer a partir de. Entendi. Talvez, né, Leda? Talvez desenvolver. Eu percebi ali um número grande de professores, hein, Leda? Sim, nós temos 17 turmas, professor. Bastante gente, sim, né? Que beleza, muito bom, né? Um número grande de profissionais trabalhando, né? Eu vejo que
a escola integral, ela possibilita reuniões, né, Leda? Assim, Sim, a 10ª aula, encontros, possibilita que os PCAs possam falar com os professores da área dele. Então, assim, na ausência, talvez, nesse momento de um tempo maior, poderia ser usado isso, né? Aproveitar esses momentos sim, professor, até hoje nós fizemos isso, tá? Que hoje a gente tem a nossa reunião de fluxo, né, na nossa 10ª aula, mas, mesmo assim, o que eu vejo? Eu tenho, assim, acho que não é, como é que diz, não é uma qualidade só minha, mas eu tenho aquele professor que não pode ficar, que ele tem aula em outra escola. Então, assim, o estudo e planejamento, ele é um momento que eu pego todos, ou se não todos, a grande maioria. E aí, é por isso que eu falei assim, esse tempo para mim, tinha que ter mais um dia de estudo e planejamento, tá? Por isso, Tá certo, porque Leda. na aula a gente pega, né, na 10ª aula, mas tem sempre aquele assim, mas eu trabalho à noite, mas eu vou para outro município, mas mais, né? E aí a gente fica sempre sem ver alguns. Tá ótimo, muito bom, Leda. Mas aí, só lembrando, no final desse mês de agosto tem estudo e planejamento novamente, tá? Lisandra Labegalini, você. Obrigado, Thalida. Muito bom. Isso. Boa noite a todos. Está dando para ver e ouvir? Sim, Lisandra. Ok. Trabalho nessa escola. Esse é o portão ali de entrada, Escola Estadual Humberto de Alencar Castelo Branco, do município de Borrasópolis, núcleo de Apucarana. A implementação teve como tema a gestão aí do plano de ação para o segundo semestre, e antes da implementação houve um planejamento da direção auxiliar e a direção e a diretora. Né? Nós duas fazemos o curso formadores, então nós sentamos anteriormente para planejar como que nós iríamos realizar essa implementação. Fizemos a releitura do plano de ação proposto para o primeiro trimestre, fizemos as adaptações dos slides proposto para a CED, né? E aqui está o registro da nossa ação. Então, houve, como as demais escolas também, um momento no primeiro dia e no segundo dia de acolhimento, a preocupação ali com o ambiente de estar agradável e aconchegante para que os professores sejam ali recebidos de uma forma carinhosa, já trabalhando ali o clima escolar da escola. Após esse momento de acolhimento, nós tivemos todos os trabalhos realizados no primeiro dia, né, no segundo dia, e fomos aí, então, para a nossa implementação com o trabalho do plano de ação. A nossa atividade, ela trabalhou com 5 grupos. Então, nós dividimos os professores em 5 grupos, não sei se está dando para todos ver a foto aqui embaixo, tá? Cada grupo ficou com 2 frentes de trabalho. E a nossa metodologia para fazer aí esse momento foi, primeiro o grupo ia fazer a leitura, a análise, e nós partimos para uma avaliação. Então, nós distribuímos, aqui dá para vocês verem na foto, um material assim feito com muito carinho, com muito capricho, um material com uso de imagens coloridas. Primeiro, nós fizemos o estudo de caso proposto pela CED lá no slide, e depois nós fizemos a leitura e a avaliação do plano de ação. Essa avaliação, ela ficou nesse formato aqui, nós usamos uma legenda.
Então, nós dividimos primeiro grupo, 2 frentes, e assim por diante, segundo até o quinto. Nessa legenda, nós colocamos as seguintes questões. Os professores iam ler cada ação e nós fizemos um círculo ali na frente de cada ação proposta no plano de ação do primeiro semestre. De verde, eles iriam pintar respondendo o que nossa escola já faz bem feito. Então, o que já fazemos bem? Todos os círculos iriam ser pintados de verde. Então, se tem ali recomposição da aprendizagem e a ação proposta na recomposição nós já fazemos bem, eles iriam pintar o círculo de verde. De amarelo, iria ser o que precisa ser ajustado. De laranja, o que nós devemos, de vermelho, quer dizer, o que nós devemos parar de fazer, só mais uns minutinhos, pessoal. E de azul, quando nós iríamos sugerir novas estratégias. Então, foi um momento de autoavaliação bem significativo. Nós ficamos contentes porque a maioria das ações foram pintadas de verde. Nós não tivemos nenhuma ação pintada de vermelho, quer dizer, uma ação que era para ser tirada. Tivemos algumas ações, poucas, mas tivemos que era para pintada de amarelo, que era para ser ajustada. E tivemos várias ações também de azul, várias frentes daí no caso, que tiveram ações novas que foram propostas, tá? No segundo momento, nós fizemos também uma avaliação de quais ações que ainda não tinham sido realizadas, e aqui justificamos quais os motivos e colocamos como meta realizar no segundo semestre. Novamente, uma foto dos materiais utilizados, a nossa sala, a organização, e aqui eu explicando, atendendo em grupos, né, nossas mensagens que nós distribuímos, e no final nós concluímos com esse infográfico, onde tem ali todas as ações realizadas, de protagonismo, clima escolar, BI aprendizagem, frequência, recomposição, IDEB, aprendizagem, Prova Paraná e SAEB, reuniões de fluxos, e nós concluímos com esse infográfico, com as fotos do que nós fizemos no primeiro semestre, que nossa escola já havia realizado muita coisa, e que a escola em tempo integral faz muita coisa. Então, nós ficamos muito satisfeitos com essa autoavaliação. As novas ações foram propostas, as ações necessárias foram ajustadas, muito e nós saímos assim com uma esperança, professor, que nós vamos conseguir evoluir mais ainda no segundo semestre. Maravilha. E essas fotos, se o senhor me permite falar, essas fotos, na conclusão, foram muito importantes, porque houve aquele retorno assim, puxa vida, quanta coisa a gente já realizou. E é um sentimento gostoso que nós saímos ali naquele momento de conclusão. Oi, Lisandra. Oi, Cecília. Há quanto tempo que vocês estão integral? Segundo ou terceiro ano? Esse é o nosso terceiro ano, Cecília. Maravilha. E é um ano assim, eu chego até a me emocionar, porque o primeiro ano foi muito difícil, né? Como é Você já todos. Incorporou Marita, Lisandra. Que maravilha! Marita desceu em você. Parabéns. Essa eu nunca tinha ouvido, mas é real. É real. É a Marita que se comove tanto pelo integral. E essa semana nós estamos na distribuição dos uniformes. Mas e a nossa escola já, e começamos hoje para o sexto ano, e a nossa escola tem o Clube Paraná Faz Ciências, e nós fazemos a produção das hortaliças na horta.
E hoje, os alunos do clube, que é uma eletiva, eles distribuíram alface para os pais que vieram pegar o uniforme. Aí eu brinquei, eu falei, que escola é essa que distribui o uniforme, distribui o alface para a comunidade e os pais vão embora contentes, né? Então, assim, é claro que nós moramos num município pequeno, desculpa estar me estendendo, professor. Tá, pode. Nós moramos num município pequeno e nós temos, assim, tanto aluno com condições, Cecília, financeiras melhores, mas nós temos aqueles alunos de muita vulnerabilidade. Então, a gente perceber o quanto que o integral faz de diferença na vida deles e ver o quanto que eles estão se desenvolvendo é muito apaixonante mesmo. Então, faz diferença na vida, né? Eu pedi ali nas mensagens que se você poderia compartilhar, que eu gostei muito daquela questão do plano de ação. Mas eu também. Aí, por um engano, Lisandra, por engano, eu também quero. Não sei aonde e compartilhei meu trabalho. Se engana aí, compartilha seu trabalho no chat para nós. Compartilha. Lisandra, põe no chat ou põe no WhatsApp, um dos dois. Eu não estou no grupo, professor, do WhatsApp. Eu não consigo tirar do chat, professor. Eu tenho ele aqui no Word. Eu não tive essa intenção, desculpa, tá? Eu não tive a intenção de publicar o meu ali. É a burrice aqui. Eu quis mandar mensagem para você, cliquei no sei onde, foi meu trabalho ali. Se alguém... eu tenho ele em PDF e eu tenho ele no Word. Só que eu não estou no grupo do WhatsApp para compartilhar. Eu não sei, eu não consegui. Compartilha no chat. Como é que eu faço? Não sei, eu não sei que jeito que eu compartilhei. Também não sei. Só pegar o link, copia o link lá do documento e cola aqui no chat, só isso. Tá, eu vou tentar. Se eu não conseguir, eu ponho meu número de WhatsApp no chat e alguém me chama. Já vou pôr agora. Mas o incorporou Marita, eu não vou esquecer. Vou falar para ela o dia que eu encontrar. Pode falar, que é batata. Lisandra, a gravação para ela. Lisandra, concordo com a Cecília, concordo com esse bilhete, viu, Lisandra? Isso. Lisandra, você pode passar no meu direto também pelo WhatsApp. A gente já se falou já, tá? A gente já conversou no privado. Eu sou o Rafael, tá bom? Aí você passa para mim, aí eu posto no grupo. Você passa no WhatsApp para mim, no meu privado, aí eu posto lá no grupo depois. Ok? Lisandra, muito bom, muito parabéns, né? Muito bom o trabalho que se desenvolveram aí. Fantástico. Muito obrigada. Lisandra, Suzana, você. Vocês conseguem ver? Sim. Então, eu sou a Lisandra Carvalho dos Santos. A minha escola é o Colégio Estadual Diamante do Oeste, que fica no município de Diamante do Oeste, que pertence ao núcleo de Toledo. Então, nós começamos aqui a preparação da sala. Eu já vi que teve uma diretora que falou da dificuldade de encontrar um espaço. E nós também estamos com essa dificuldade, porque a escola em tempo integral acabou ocupando um espaço que a gente usava, que era a nossa biblioteca. Como a nossa biblioteca agora passou a ser o refeitório e a biblioteca foi levada para uma sala de aula, então nós tivemos que organizar numa sala, então ficou esse formato aí. Eu tenho a foto aí da nossa pedagoga, que ela sempre que conduz os dias de estudo e planejamento, né? Claro que a gente senta com todas, eu tenho 3 pedagogas, né? Essa que aparece aí tem 4 horas, mais umas de 4, que só vem à tarde, essa só de manhã e uma o dia todo. Então, a gente sentou, planejou o que iria ser trabalhado nesses 2 dias. Então, eu coloquei aqui, preparação da sala e também dos relatórios e resultados que serão apresentados para os professores após discussão das ações que deu certo e que vamos continuar no segundo semestre.
Então, aqui nós tivemos o nosso momento de acolhimento, onde nós preparamos um painel, né, com uma frase sobre a união. Também distribuímos um pequeno girassol com um bombom no meio dele aqui, aonde dizia: você é essencial para o nosso girassol do sucesso. Porque aqui tem uma frase que fala da união, e eu usei ela, principalmente quando eu trabalhei aquela parte das avaliações, né, do SAEB, que nós não estamos e não podemos pensar em individualismo, ou que estamos sozinhos, ou que o SAEB é só matemática e língua portuguesa, ou que é só estudo e planejamento, que é só estudo orientado, ou recomposição, né? Essa união eu usei muito para dizer que a escola toda tem que estar unida para que nós conseguimos ter o sucesso, o avanço que nós esperamos. Então, nós tivemos os nossos abraços também, né, de acolhimento. Preparamos também, né, um café, onde a gente compartilhamos, e também aqui houve uma troca de homenagem, que nós tivemos uma merendeira nossa que ela se aposentou a semana passada, também aproveitamos esse momento para falar dessa importância na caminhada da escola. E aqui, eu, né, trabalhando, colocando para eles, analisando o que foi feito no primeiro trimestre e planejando ações para o segundo trimestre, e também, muito importante, esse momento de escuta. Eu ouvi uma diretora falar, né, que ouviu, que teve relatos, e esse também foi o momento, né? O que deu certo, o que precisamos mudar, né? E também um momento aqui de ouvir o que eles estão vivenciando na sala de aula, né? Então, foi muito importante, eu acho que um dos melhores momentos foi isso, né? Essa troca, né? Esse falar, mas esse também ouvir. E aqui, né, os grupos que foi organizado, professores reorganizando o plano de ação para melhorar o desempenho dos estudantes nos indicadores de aprendizagem, promovendo o desenvolvimento integral, a equidade e o engajamento. Professores analisando o plano de ação, elaborando ações e planejando aula para o segundo semestre. E, por último, eu coloquei aqui o videozinho, eu explicando, né, o que a gente fez desde o primeiro momento até o final do último dia de estudo e planejamento. Esse foi o meu trabalho. Muito bom, Lisandra. Alguém gostaria de fazer uma pergunta para a Lisandra? Lisandra, em 1 minuto, fala para nós, com respeito ao planejamento em si, né? O planejamento para agora, esse segundo semestre, em que ponto de de todo aquilo que você programou, você percebe que os professores se engajaram mais, participaram mais? Em que momento você percebeu com a tua comunidade, com os teus professores, que eles se envolveram realmente em planejar algo para agora, para esse restante de ano? Eu senti assim, uma preocupação, né, muito grande deles em melhorar as ações para que os resultados cheguem. Mas o que eu achei assim bem importante foi a união, a dedicação, o falar dos professores que não fazem parte, por exemplo, da língua portuguesa e de matemática, né? Do envolvimento que está acontecendo na minha escola para que os resultados cheguem. Eu achei assim, e fiquei muito feliz, porque a gente percebe assim que há uma união, né?
que a gente, assim, não está sozinho nessa preocupação, né, para que aconteça o avanço, né? Então, eu percebi isso pela minha pouca experiência, né, como diretora, como gestora, mas essa união. E isso me deixou bem motivada também. Muito bom. Muito bem, obrigado, tá, Lisandra. Lisandra Labegalini, você está no grupo lá, tá? Acho que você não sabe qual que é o nome do nosso grupo. O nosso grupo é Direfor Jornada 2. WhatsApp, Direfor Jornada 2. É o nome do nosso grupo. Direfor Jornada 2. Tá bom? Vou procurar aqui, professor. Tá certo. Obrigada. Mas alguém já postou, né, professora? Alguém já colocou lá o trabalho. É o teu trabalho? É que eu tenho a Cris no particular. Aí eu pedi para ela postar lá, tá? Então tá bom. Obrigada, tá? Então tá Imagina. Ótimo. Muito bom. As ações, professor, do plano de ação, o que servir, cada um pode realizar também, né? A gente sabe que cada realidade é única, mas essa questão de pintar os círculos na frente de cada ação foi muito positivo para uma reflexão. Aí os grupos apresentaram, e teve ação que o grupo pintou assim, ó, meio a meio, verde e amarelo. Aí ele explicou por que tinha que ajustar. Então foi bem prático. Ok, obrigado, Lisandra. Cecília, fique à vontade, tá? Um abraço para você, tudo de bom. Eu vou sentir falta, vou sentir saudades. A Cecília vai ter que se ausentar, tá, pessoal? Tchau, Cecília. Acho que tem um compromisso ali. Agora, você, Suzana, chegou a tua vez. Eu preciso reparar meu nome, viu? Porque não tá dando certo esse negócio de ficar por último em tudo quanto é lugar, não. Pois é, eu peguei a lista da chamada, Suzana. Você percebeu, né? Eu vi. Na verdade, eu peguei a relação do RCO, né? A lista, o senhor está parecendo eu. Peguei a relação do RCO, teu nome ficou por último. Na verdade, isso acontece em todos os cursos. Deixa eu só cronometrar meu tempo aqui, porque eu não quero me estender. O seguinte, o meu trabalho, ele só está começado a parte escrita. Eu não consegui escrever absolutamente nada. Acho que eu fiquei na primeira página escrevendo a implementação. Primeiro porque eu fiz aniversário sexta-feira e eu tive que fazer a implementação em plena sexta-feira de aniversário. Vê se pode. Puxa, viva! Parabéns! Então, isso foi muito curioso, sabe por quê? Porque lá no colégio nós tivemos um problema na questão da nossa jornada, né, do estudo e planejamento. A nossa principal funcionária, que sempre faz a formação dos funcionários, ela está de férias. Então, assim, os concursados fazem o estudo e planejamento, mas os terceirizados são impedidos. Os nossos terceirizados ficaram de férias maior parte desse período. Então, também, nossa escola ficou assim virada, né? Eles estavam fazendo faxina porque eles voltaram naquela semana. Então, o que aconteceu? Suzana foi fazer estudo e planejamento com funcionários e não ficou com os professores. Então, isso foge totalmente do nosso script, de tudo que eu ouvi meus colegas falando em relação ao desenvolvimento do estudo e planejamento enquanto gestão pedagógica. Não estou reclamando, por favor, porque foi muito produtivo esse estudo e planejamento com os funcionários, e eu acredito que todo o tema que eu trabalhei com eles, eu quero retomar nas reuniões de fluxo com os professores, por conta do desenvolvimento em torno da educação especial, que muitos colegas ainda são extremamente preconceituosos, porque nós temos casos graves de crianças de educação especial no nosso colégio, e eu observo sempre o tratamento que se dá, principalmente por conta de professor.
A outra questão importante que foi trabalhada no estudo de planejamento com os funcionários foi a questão do racismo e do bullying, que eu vi uma necessidade muito grande de trabalhar aquele material também com os professores, porque não é porque somos professores que nós somos menos preconceituosos que os demais. Eu, como professora de história, luto diariamente contra qualquer forma de tratamento que não seja digno, né? O nosso tempo todo de educador é voltado para trabalhar a dignidade das pessoas. Então, na organização do nosso estudo e planejamento, nós convocamos a equipe pedagógica, nós temos 4 pedagogos, nossa escola também é uma escola grande, né, de 400 alunos, e tem 14 turmas. Nós usamos até o 3º andar do nosso prédio, que é esse prédio que está aparecendo aí para vocês, né, com aluno. É uma escola antiga, não tem elevador, é tudo andando mesmo, né, que a gente faz. E nós estamos com um desafio muito grande em termos de gestão financeira do nosso colégio, porque nós estamos numa transição de diretor, é o 2º ano de escola integral. Estamos na transição de diretor, é uma escola ligada às Irmãs de Caridade, e agora a primeira gestão laica que ela tem. E até agora a gente não desenrolou a nossa PMF, e por não ter desenrolado a nossa PMF por conta de atas, a gente está sem acesso a verbas, e eu acho que isso é muito difícil para qualquer diretor. Nossos equipamentos de ar-condicionado estão todos lá, entupindo a nossa biblioteca, a gente não consegue acessá-la para entrar lá dentro. Esse foi um ponto muito importante levantado também na parte do estudo e planejamento no plano de ação, né? Porque, embora eu não tenha ficado com os professores, toda a organização para o estudo e planejamento eu montei junto com a diretora-geral e fiz o checklist para passar com os professores de todos os pontos que queríamos discutir. Na etapa do estudo e planejamento, nós conversamos bastante com eles sobre a questão da frequência e principalmente do acolhimento, porque um aluno bem acolhido, ele é frequente. E na frequência, nossa principal ação que desenvolvemos agora para o 2º semestre foi relacionada à busca ativa, né? Nós temos a equipe pedagógica, e não sei como são os outros núcleos, mas no nosso núcleo há uma cobrança em cima do modelo de SERP, né? Que é um SERP todo diário que é feito, é um trabalho bem cansativo para a equipe pedagógica, exaustivo, porque nós temos um núcleo que era o lanterninha do estado e hoje saiu da lanterna do índice dos alunos, do desenvolvimento dos alunos, né, do SAEB. Mas, por outro lado, nós temos uma gestão extremamente competente no quesito cobrança, né? Inclusive, eu estava saindo da escola agora, que eu termino meu turno às 16 horas, e eu tive um meet para tratar da entrega do uniforme, que será amanhã, tá? Que beleza. Então, assim, nós fizemos agora uma organização voltada para trabalhar com a questão dessa frequência, nesse sentido de organização da busca ativa. Eu comentei que é feita uma busca ativa aqui diária. Nós temos contato diário com as famílias dos alunos que faltam. O aluno faltou, eu tenho até 9 horas da manhã para saber por que ele está faltando. Então, a equipe pedagógica já passa para uma pessoa, uma professora readaptada, para ela colocar nessa planilha do SERP, que é integrada ao Ministério Público, aqui na nossa região. E até o meio do ano, nós deixávamos isso, todo esse grupo de alunos que faltavam, num caderno só. Nós observamos que era necessário, né, no estudo de planejamento, separar por pedagogo, porque ficava mais fácil, inclusive, para inserção, quando precisamos na rede, né, de proteção. Separamos dessa forma e observamos também que nós temos feito os nossos planejamentos em tempo, né, dentro da medida do possível, mesmo com falta de muitos recursos e funcionários, principalmente na parte do financeiro, que eu acabei de comentar,
Mas nós temos ainda um desafio muito grande, que é conseguir lidar com as reuniões de última hora que aparecem para a gente. E, assim, todo dia tem uma reunião de última hora. Então, eu agendo uma observação de sala de aula, aparece uma reunião no meio da minha observação. Gente, isso é antipedagógico. E assim, por quê? Porque eu já fiz um planejamento com o professor, já comuniquei a ele que estarei assistindo aquela aula e furo. Então, assim, isso é muito difícil. E isso a gente também passou para os professores, no nossa organização, na nossa fala. Os nossos professores ficaram, assim, extremamente chocados com todo esse alinhamento que foi feito no nosso estudo de planejamento. Nós não conseguimos atingir os 44 professores que temos no nosso colégio, porque alguns só vão lá para dar uma aula para uma turma, 2 vezes na semana, e olhe lá. Então, no estudo de planejamento, também temos o desafio de, muitas vezes, não conseguir conectar todos. Eu já falei demais, né? Obrigada. Tá ótimo, Suzana. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para a Suzana? Leda, por favor. Eu não quero fazer uma pergunta, quero fazer um comentário. Suzana, você está de parabéns. Parabéns, 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 porque assim, eu estou no primeiro ano também de escola integral, nós sofremos muito, muito, muito. Parece-me que agora a comunidade deu uma acalmada, nós somos colégio único também no nosso município, né, Araruna, e parece-me, eu não posso afirmar, gente, que a comunidade deu uma aceitada, tá? Nós vamos começar a entrega de uniformes amanhã, porque nós recebemos nas férias os uniformes do integral, tá? Mas, assim, eu quero dar muitos parabéns, porque, assim, você já é vencedora nesse primeiro ano. E quero Isso também mesmo. comentar uma questão do Ivanildo, que o Ivanildo disse que a chefe do núcleo, se eu não me engano, dele esteve lá, tá? Para nós aqui, isso é uma rotina. Se não vem a chefe, vem alguém da equipe. Então, no nosso caso, veio a nossa coordenadora mesmo do integral, a Cris, e ficou. Mas, assim, a nossa chefe do núcleo já veio na nossa escola, ela vem, assim, como diz, de surpresa, né, Ivanildo? E ela veio e almoçou com a gente, fica ali e passa o dia com a gente. Para nós, isso aí é uma rotina. Muito bom, Leda. Muito bom. Suzana, eu vou repetir as palavras da Leda, tá? Você é uma vencedora. Então, continua, né? Fácil, não é? Eu falei o exemplo ali outro dia, no encontro nosso, eu falei que eu encontrei os professores, os diretores que são lá da região Nordeste lá, e eles também falaram que, né, é uma luta, os resultados só vêm mesmo, né, se houver cobrança, se houver, né, é isso, né, mas vamos prosseguir, né? Lisandra? Só para complementar, né? Tudo que nós estamos falando aqui é processual. É processual dentro de nós, gestores, nós entendermos a proposta, nós compreendermos, nós nos adaptarmos a ela, é processual. É processual os professores entenderem, se adaptar e colocar em prática, e é processual também para os alunos e para as famílias. E cada um tem o seu tempo. Alguns é mais rápido, alguns demora mais, mas é uma proposta muito bonita, a educação em tempo integral para a formação do estudante, né? E nós, como diz a Cris, que não somos mornos, nós somos quentes, nós enfrentamos e lutamos diariamente, né? E quando a gente vai passando pelo primeiro, pelo segundo, como nós que estamos em terceiro ano, então é uma satisfação ver tudo que nós já fizemos e vai se colhendo fruto, né?
e isso é muito gratificante. Então, a gente realmente não pode desanimar diante dos desafios, pensando no estudante. Isso mesmo, Lisandra. Cursistas, vocês estão de parabéns. Eu também fico agora, eu vou né, dar uma de Larita também, eu também fico emocionado com a apresentação de vocês, as experiências de cada experiência, né, louvável, né, eu fico muito feliz, né, por tudo que vocês fizeram, né, dá para perceber que vocês se dedicaram, se empenharam, fizeram, né, dentro das possibilidades, e tudo ficou muito bom, né, esse que é o negócio, eu vi que tudo ficou muito bom. Então, parabéns para vocês. E agora estamos chegando no final já do nosso encontro, tá? Só ali a questão agora do aviso, né? Então, vocês estão vendo ali, né? Atenção, orientação importante para a entrega dos instrumentos avaliativos para a correção. Eu preciso que vocês entreguem agora, finaliza, né? Se o vídeo, quem não colou o vídeo ainda, né? Quem não, ou se alguém não fez ainda algum slide, ficou alguma coisa, eu preciso que vocês finalizem isso essa semana ainda, de preferência, tá, pessoal? E entregue. Aí no slide vocês estão vendo ali, né? Clicar no botão entregar, estou passando o mouse em cima aqui, né? Clicar no botão entregar para que o seu formador receba os documentos, tá? Então, ali do lado da lá, seus trabalhos e tal, aí do lado ali do documento, logo abaixo, tem a opção de entregar, tá bem? Então, façam isso, por favor. Façam isso, por favor, ainda de preferência até sexta-feira, antes de vocês. Acredito que talvez alguns de vocês vão para Foz do Iguaçu já semana que vem. Então, façam isso antes de viajar para Foz, tá? De preferência. Eu só vou no segundo grupo. Então, eu vou passar a semana que vem corrigindo os trabalhos de vocês e dando as notas, tá bem? Eu digo o mesmo com respeito ao portfólio, que é o segundo documento. Se você já terminou ali o portfólio, entrega também. Entrega ele para mim, para eu passar as notas para vocês. Tá? Fala, Suzana. Qual é o prazo final? O prazo final é dia 15 de agosto, tá bem? Porque eu já estou te avisando que eu não vou conseguir fazer. Tá. O prazo final é 15 de agosto. Mas eu não vou conseguir fazer, professor, porque eu sou responsável pelo uniforme na ausência da minha direção. Da direção geral, e ela sai já no começo da semana que vem para Foz. Então, eu vou me dedicar a essa questão, mas eu vou terminar de escrever só no final de semana, tá bom? Tá certo. Os que conseguirem, então, entregar essa semana ainda tanto o portfólio como a implementação, ok? Eu vou ler aqui essa frase para vocês. O aprender é, antes de tudo, um processo de interação com o outro, seja ele professor, colega ou sociedade, no qual o saber não é dado, mas se constrói através das trocas e das relações que o sujeito estabelece. Diretores, deixa eu tirar aqui, interromper aqui para a gente tirar fazer o nosso registro final, tá bem? Então, eu vou pedir todo mundo ali, com aquele sorriso agora, Leda, dizendo obrigado, grupo, vocês me ajudaram muito, gratidão, obrigado, professor Rafael. Eu vou contar até 3, então. 1, 2, 3 e... Só mais uma. 1, 2, 3. Ok. Pessoal, então... Eu só tenho a agradecer vocês, foi uma satisfação trabalhar com vocês todo esse período, eu só aprendi, ganhei muito, né? E que vocês tenham sucesso na gestão lá do seu estabelecimento. Eu desejo sucesso. E estou à disposição, qualquer coisa, em qualquer momento que vocês precisarem de alguma coisa, entrem em contato comigo, tá bem? E estou aguardando vocês enviarem os documentos. Um abraço a todos. Um abraço, obrigada por tudo, professora. Um abraço, pessoal. Tchau, pessoal. Até o seminário. Com certeza eu vou encontrar alguns de vocês lá.
Isso, muito bom. Quem for para a segunda turma, eu vou estar lá. Vamos ver se a gente troca alguma mensagem por WhatsApp para pelo menos reunir para bater uma foto, dar um abraço. Professor, né? Diretor auxiliar não vai para seminário. Ai, puxa vida, hein? Ai. Mas tá certo, Luísa. Até mais, pessoal. Obrigado. Boa noite a todos, um abraço.